Irmãos, nós estamos encerrando hoje essa série Visão Celestial. Eu já falei aos irmãos que essa foi uma série que tive a ideia já há algum tempo, após uma pregação do pastor Arival Dias Cassimiro no seminário. Já tem bastante tempo essa pregação. E eu fico muito feliz de, no final desse ano, 2024, nós termos essa oportunidade dessa série. Porque, de fato, nós precisamos ter visão. Nós precisamos ter a visão de Cristo. Nós precisamos ter a visão celestial. Hoje se fala muito nesse universo coaching, né, administração, gestão, sobre envisionamento. Nós precisamos ser, de fato, envisionados. Mas envisionados para quê? Para conquistarmos, por exemplo, o sonho americano? O sonho americano é aquele sonho de você mudar para a América e se enriquecer. Ou o sonho de se enriquecer no Brasil? Claro que não. Nós precisamos ser envisionados para algo não egoísta, não para a nossa vanglória, mas para algo para a glória do nosso Deus. E hoje nós vamos ver de que maneira Paulo foi fiel à visão celestial que ele recebeu. Por isso, eu quero já convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias em Atos 26, 19 a 23. E o tema dessa noite é diante da visão celestial. Diante da visão celestial, essa que nós estamos aprendendo desde o primeiro domingo de novembro. A visão de Jesus ao ver as multidões tendo compaixão. A visão de Jesus ao ver Lázaro e transformando o coração de Lázaro. A visão de Jesus ao ver os samaritanos vindo ao seu encontro e falando para os discípulos que os campos estão brancos para a ceifa. Diante dessa visão celestial, de amor pelo perdido, qual deve ser a nossa atitude? É essa a resposta que nós vamos ter nesse texto. Diante da visão celestial, qual deve ser a nossa atitude? Ou quais devem ser as nossas atitudes, porque nós vamos ver 3 atitudes nesse texto. Vamos lá. Atos 26, 19 a 23. A palavra do Senhor diz assim: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que nós acabamos de ler. Nos dê o entendimento da tua palavra. Ilumine as nossas mentes. Nos dê clareza da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nesse ano, no mês das missões, eu contei um pouquinho da história de William Carey. William Carey era um sapateiro que recebeu um chamado pelo Senhor para evangelizar a Índia. E então ele se tornou pastor e foi numa grande reunião de pastores e com pastores mais experientes. E nesta reunião, um dos pastores experientes se levantou e disse: olha, se Deus quiser converter os pagãos, ele fará sem a sua ajuda. Senta e fica quieto, tipo assim. William Carey não desistiu, não ficou desestimulado depois dessa fala sem piedade do pastor, desse pastor experiente. E tempos depois ele escreveu um sermão. E o tema do sermão é exatamente esse, dessa frase que ficou conhecidíssima do William Carey: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Esse sermão motivou toda a denominação do William Carey a montar uma primeira agência missionária e enviá-lo para as missões. Então ele foi enviado para a Índia, foi usado lá na Índia, inclusive erradicou um costume terrível da Índia de queimar a esposa viúva
a viúva de um homem que era queimado junto com o homem morto. Ele erradicou esse costume terrível na Índia e foi considerado o pai das missões modernas. Um homem que tinha uma visão. E essa frase é muito importante para nós. Espere grandes coisas de Deus. Deus é grande, meus irmãos. Nós precisamos esperar grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Eu gosto muito também dessa frase aqui e já trouxe aos irmãos algumas vezes uma frase do John Haggai. John Haggai é outro homem notável que já está com Cristo, que criou um instituto chamado Instituto Haggai, que pelo mundo todo treina líderes cristãos, não só pastores, qualquer líder. Se você quiser conhecer, é só escrever Instituto Haggai, você vai ver vários cursos sobre liderança. E uma das frases do Haggai é esta: tente algo tão grande para Deus que está fadado ao fracasso, a menos que Deus esteja nisso. A ideia do Haggai é bem simples. Se nós tentarmos coisas que nós conseguimos com a nossa própria força, aonde está o espaço para a confiança, a fé, a dependência? Se é aquilo que eu consigo pela minha própria força, pela minha própria capacidade, pelo meu próprio recurso, aonde está o espaço da dependência a Deus? Então tente algo tão grande, mas tão grande para Deus, que só dará certo se Ele estiver contigo. Se Ele não estiver contigo, não é a sua força, não é nada, vai ser um completo fracasso. Meus irmãos, essas frases nos inspiram a ter uma visão grande. E nós precisamos aprender a ter uma visão. Agora, claro que a nossa visão não deve ser para a nossa própria glória, e sim para o reino, para a glória de Deus. Eu gosto também dessa frase do Bill Hybels. Ele diz o seguinte: visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Os líderes sabem que eu já uso essa frase há algum tempo nos nossos treinamentos aí de liderança, nos nossos planejamentos da nossa igreja. Uma foto do futuro. Uma foto daquilo que você está vivendo ou de como você está daqui 5, 10, 15 anos, como você se vê. E eu quero fazer algumas perguntas para você refletir nisso, para a gente começar a entender esse texto. Sendo você cristão, um seguidor de Cristo, se de fato você é um seguidor de Cristo, como você vê sua vida daqui 5 anos? Daqui 5 anos, como você vê sua vida? Diante de Cristo, do Evangelho, com discípulos, ensinando, evangelizando, trazendo pessoas, louvando, dedicando seus dons a Ele. Para que o Senhor te salvou? Nós cantamos hoje: se não for para te adorar, para que eu nasci. Vocês viram que, como cantor, sou um bom pregador, né? Misericórdia. Mas se não for para te adorar, para que eu nasci. Nós nascemos, nós fomos salvos para adorar. Mas o que significa isso? Significa vir apenas uma vez na semana, apesar que nós não podemos negligenciar isso, e simplesmente cantar alguns cânticos e ir embora? Ou é toda uma vida de adoração? Para que o Senhor te salvou? Como você se vê cumprindo o propósito de sua salvação? Como você vê, visão. Mais uma questão: como os seus planos para o futuro fazem você cumprir a visão de Cristo, de buscar e salvar o perdido? Nós já vimos isso ao longo dessa série, que Jesus olhou as multidões e teve compaixão. E Ele mesmo nos diz que a missão do Filho do Homem é salvar e buscar o perdido, é buscar e salvar o perdido. Então, tendo em vista essa visão de Cristo, essa missão do nosso Senhor, como você se vê? Como os seus planos para o futuro fazem você cumprir essa visão de Cristo? A sua empresa, o seu trabalho, a sua vida familiar, os seus estudos. Você faz todas essas coisas pensando nisso? Ou simplesmente são coisas que são fins em si mesmos? Essa é uma pergunta válida. E, meus irmãos, de maneira sensacional, Paulo nos ensina como termos atitudes corretas diante
da visão celestial. Amém? Vamos entender um pouco o contexto aqui. E eu vou voltar um pouco lá em Atos 21. Eu vou narrar um pouquinho da história da prisão de Paulo. Então prestem bastante atenção para vocês não perderem o contexto. Paulo foi preso no templo de Jerusalém. Ele foi acusado pelos judeus de profanar o lugar sagrado. Isso está registrado lá em Atos 21, 28. Ele foi acusado de inserir, por exemplo, gregos dentro do templo. E então, em Jerusalém, ele foi preso. Após sua prisão, inicia-se uma série de julgamentos e defesas de Paulo, sendo a primeira diante dos judeus no templo. E lá no templo, Paulo já fala sobre a sua conversão e expõe o evangelho. O que é legal é que em todos os seus julgamentos, Paulo prega o evangelho. Paulo é um evangelista de DNA, está no seu coração o evangelho e ele prega o tempo todo. Após isso, Paulo se defendeu diante do Sinédrio também, Atos 23. E na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e o consolou, dizendo: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Então o próprio Senhor Jesus Cristo revelou a Paulo que ele iria para Roma. Então Paulo continua essa saga. E devido então a uma conspiração dos judeus, o texto nos revela que os judeus fizeram até um voto de não comer até matarem Paulo. E devido a essa conspiração dos judeus que planejavam matar Paulo, o comandante romano responsável pela prisão de Paulo o enviou para Cesareia, onde ele seria julgado pelo governador Félix. E lá em Cesareia, mais uma vez, Paulo prega o evangelho. No dia do julgamento, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia e acusou Paulo, chamando-o de peste que promove desordem. Olha só como que o sumo sacerdote chamou um servo do Senhor. Ele é uma peste que está promovendo desordem entre o nosso povo. O que aconteceu? Paulo prega o evangelho. Pregou sozinho ali com Félix, depois pregou também diante de Félix e sua esposa Drusila. Sempre anunciando o evangelho, ele se defendendo e pregando o evangelho. Félix, porém, porque queria ter um bom relacionamento com os judeus, manteve Paulo preso por 2 anos. Olha só, Jesus disse: você vai a Roma. Mas Paulo ficou preso ali naquela região por 2 anos. 2 anos se demoraram para então o julgamento continuar e ele ir a Roma. Interessante isso. A gente lê como se fosse na mesma semana que começou o julgamento, ele foi para Roma. Não, se demoraram 2 anos. Então Félix manteve Paulo preso por 2 anos, até ser substituído por Pórcio Festo, o novo governador da Cesareia. Então Festo, buscando agradar os judeus, decidiu reiniciar o julgamento de Paulo. Porém, Paulo apelou a César. E interessante que no final dessa passagem do capítulo 26, Agripa vai dizer: olha, realmente não tem nada contra Paulo, poderia até soltá-lo, mas como ele apelou a César, temos que enviá-lo para Roma. Então, enfim, ele vai para Roma. Porém, Paulo apelou para César, exercendo o direito como cidadão romano. Paulo, ele também era cidadão romano. Ele era judeu, mas também era cidadão romano. Alguns dias depois, o rei Agripa II e sua irmã Berenice foram visitar Festo para cumprimentá-lo. E Festo, então, resolveu apresentar o caso de Paulo a Agripa. Porque Agripa tinha um conhecimento judaico um pouco maior do que Festo, e Agripa poderia dar alguma opinião para Festo. O rei Agripa era um vassalo de Roma, governando algumas províncias menores. Ele tinha influência sobre o templo de Jerusalém. Inclusive, ele tinha o poder de nomear o sumo sacerdote. Então o rei Agripa poderia nomear o sumo sacerdote, então ele tinha um conhecimento um pouco maior da cultura judaica. E é mais ou menos assim: Festo fala: Agripa, me diz aí se realmente Paulo errou gravemente contra os judeus para a gente continuar esse julgamento. Agripa então decide ouvir Paulo, que se defendeu mais uma vez, narrando a sua trajetória cristã e evangelizando todos os seus ouvintes. Atos 26, que é o texto que nós estamos lendo. Paulo relatou sua conversão após ter uma visão celestial, na qual ele viu uma luz tão forte que o cegou.
A luz era o próprio Cristo, que o chamou para uma grande missão. Texto imediatamente anterior ao texto que nós lemos. Então, o texto que lemos hoje nos revela as atitudes de Paulo diante dessa magnífica e transformadora visão celestial. Diante da visão, diante do chamado à missão, à grande missão, o que Paulo fez? 3 atitudes. Diante da visão celestial, a primeira atitude de Paulo foi obediência. Ele anunciou o evangelho a todos. E aqui eu coloquei, não relatando Paulo, mas eu já coloquei como forma de aplicação para nós. Obediência. Anuncie o evangelho a todos. Diante da visão celestial, obedeça e anuncie o evangelho a todos. Vamos ver isso? Versículo 19. Voltando aí para o texto. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo diz de maneira clara e enfática: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não desobedeci. Que visão foi essa? Vamos voltar no texto, eu já citei, mas vamos voltar porque é muito importante vermos o que o próprio texto nos diz. Versículo 13 a 18, olha só comigo. O texto imediatamente anterior. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos os que iam comigo. Uma luz brilhou, tão forte, mais forte do que o sol. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Aguilhões é aquele pau com uma ponta para tocar os bois. Isso são aguilhões. Então, Deus está falando, Jesus está falando que Paulo é um boi bravo. E Jesus está querendo tirar Paulo da situação, mas ele está dando coice em vez de se converter. É isso. Então, é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas, olha só, levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como das pelas quais ainda lhe aparecerei. E Jesus apareceu a Paulo tempos depois na Arábia. Nós temos esse registro lá em Gálatas. Eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, eu vou te usar para que pessoas se convertam a mim, para que pessoas sejam libertos das trevas para a luz, para que pessoas sejam libertas do poder de Satanás e venham para Deus. Eu vou te usar, tanto no meu povo, tanto no seu povo, judeus, como nos gentios. Paulo, você será um ministro do evangelho e vidas serão alcançadas através da sua anunciação. Depois de receber essa visão maravilhosa, celestial, Paulo nos diz: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Obediência. Ele continua dizendo: não fui desobediente, mas anunciei o anúncio do evangelho a todos, primeiramente aos de Damasco, da sua própria cidade, da cidade que ele estava, em Jerusalém. Mais tarde ele foi a Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios. Eu anunciei aos que estão perto, aos que estão um pouco mais longe, aos que estão muito mais longe. Eu anunciei. No Life on Life nós temos um exercício assim, você pensar quem são as pessoas que estão do outro lado da rua, do outro lado da cidade e do outro lado do oceano.
Há pessoas do outro lado da rua, ou do outro lado da porta, se você mora num apartamento. Do outro lado da porta, quem são as pessoas para você alcançar? As pessoas mais próximas. Talvez possa ser um familiar seu que ainda não tem Cristo. Você está orando por ele. Em nome de Jesus, ore pelos seus familiares que não têm Cristo. Ore pelos seus vizinhos que não têm Cristo. Meus irmãos, nós não podemos ser alienados. Temos Cristo, não podemos guardar só para nós. Do outro lado da rua, do outro lado da cidade, quem são os que estão mais distantes? Às vezes em outro bairro, numa realidade mais próxima da sua igreja local. E quem são aqueles que estão do outro lado do oceano? Às vezes pode ser um oceano cultural, pode ser alguém de outro povo, uma missão transcultural, uma tribo indígena no mesmo país seu, um grupo que veio de uma outra região do país e tem uma cultura um pouco diferente da sua, não sei. Mas quem são as pessoas que estão do outro lado do oceano? Paulo evangelizou em Damasco, que estava próximo dele depois da sua conversão, Jerusalém, um pouco mais distante, Judeia, região em volta de Jerusalém, e os gentios. Ele fez várias viagens missionárias, viajando semanas, meses, levando o evangelho para várias cidades. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Porque nós recebemos o evangelho através do servo Paulo. Amém? Ele anunciou. E olha só, eu gosto muito do conteúdo da mensagem de Paulo. Ele anunciou exortando que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A pregação de Paulo é: arrependam-se e convertam-se a Deus. Essa é a mesma pregação que nós encontramos em Marcos 1, 14 e 15, quando o texto nos diz que depois da prisão de João Batista, Jesus saiu pregando o evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Eu citei para vocês, Marcos 1, 14 e 15. Jesus nos pregou o evangelho dizendo: arrependam-se e creiam. Arrependimento e fé é conversão. Então Paulo, ele pregava exatamente isso: arrependam-se e convertam-se a Deus, abandonem os seus pecados e se voltem para aquele que pode salvar. E então ele acrescenta: praticando obras dignas de arrependimento. Olha que interessante. Ele vai na pregação agora de João Batista. João Batista, lá em Lucas 3, 8, diz, pregando aos fariseus, pregando aos judeus, para que eles produzissem obras dignas de arrependimento. O que são obras dignas de arrependimento? Meus irmãos, arrependimento não é só uma tristeza pelo pecado e acabou. Arrependimento é uma tristeza que muda a nossa atitude, que muda a nossa vida, que muda o nosso modo de pensar. O arrependimento genuíno e verdadeiro produz conversão. O que é conversão? Bem simples. Quando você está na estrada e você vê uma placa, conversão à direita, significa o quê? Você vai virar. Às vezes você está já planejando, né? O GPS fala, vire à direita. E aí você vira ali. Mudança de caminho. Se você está aqui então nesse caminho, cheio de vícios, cheio de difamação, cheio de egoísmos, cheio de pecado, você entende que não é este o caminho da salvação. Você entende que isso daqui vai acabar com a sua vida. E você conhece então Cristo, e Cristo diz: eu te liberto desse caminho. Venha comigo. Mude de caminho. Abandone os seus pecados. Pratique obras dignas de arrependimento. Obras que evidenciam que você realmente se arrependeu. Isso a igreja atual carece, meus irmãos. Porque nós ouvimos muito falar de conversões, mas não de mudança realmente de vida. Ah, mas Cristo é bom, mas não muda. Continua os mesmos vícios, os mesmos pecados, a mesma vida medíocre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se somos cristãos de fato, somos seguidores, devemos viver para a glória dele. Em nome de Jesus, amém? Obediência. Anuncie o evangelho a todos. Diante da visão celestial também, nós precisamos de perseverança
confie na ajuda do seu Deus. Olha só o que Paulo diz a partir do versículo 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Por causa disso, por causa do quê? Da pregação constante do evangelho, da vida de Paulo para a glória de Deus. Paulo foi um servo que se dedicou inteiramente a evangelizar, e por causa disso, os judeus, por causa do orgulho, da vaidade, da inveja e tudo mais, prenderam Paulo. Paulo foi perseguido por causa do evangelho. E meus irmãos, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso está nas Escrituras. O próprio Paulo disse isso ao seu discípulo Timóteo. Então, sim, seremos perseguidos, às vezes rejeitados, mas nós precisamos perseverar. Perseverar na missão que Deus nos deu. Às vezes a gente tem aquele sentimento: ah, mas eu já dei tanto da minha vida, já servi a Deus uns 2, 3 anos. Normalmente isso vem quando a gente pensa em ministério, né? Ah, eu já servi a Deus 2, 3 anos aqui, já tá bom, né? Uma vez eu brinquei com isso, né? Porque eu tenho já 10 anos de ministério. Comecei com 20 anos. Então, com 50 anos, eu já vou ter 30 anos de ministério. Então, já dá para jubilar com 30 anos, né? Aí eu brinquei: não, mas já foi 10%, então tá bom. Não é isso. Deus não quer só 10% da sua vida, do seu tempo. Ah, não, mas eu já servi 10 anos. Ah, não, mas eu já servi 2 anos. Agora, deixa outro. Meus irmãos, se você tem convicção da sua visão, do seu chamado, é para a vida toda. É até você estar com Cristo. Então não é 10 anos, nem 30. É 50, 60, 70, é até o momento que Cristo chamar-nos para a glória. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E nós precisamos perseverar até o fim. Até o fim. Não desistir. Até o fim. Eu sei que às vezes é cansativo. Eu sei que às vezes a gente não tem o reconhecimento que queríamos, os aplausos que queríamos. Mas olha para Cristo. Cristo foi açoitado, humilhado, rejeitado, crucificado. E ainda assim Ele se deu por inteiro por nós. Nós não fazemos para o reconhecimento de homens. Nós não fazemos por causa dos aplausos. Nós fazemos é para a glória dEle, que deu tudo para nós, e por isso nós damos tudo para Ele. Paulo perseverava, confiando na ajuda de Deus. Olha o que ele diz: por causa disso os judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço, persevero, estou firme no propósito até o dia de hoje. Você está firme no propósito, meu irmão? Só tem uma forma de você estar firme no propósito: com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje. Pensa num farol. Nós somos chamados de luz do mundo para iluminar essa terra. Claro que a luz não nos é própria, nós somos um espelho que reflete. Pensa num farol. Um farol em meio à tempestade. O mar bravo, violento, que talvez você, assim como eu, não sabe o que é isso, que a gente não vive do lado do mar. A gente só vê no cinema, na tela, na TV, etc. Mas pensa no mar bravo. Por que o farol continua em pé, alumiando? Se o mar está violento e destruindo tudo, por que o farol continua em pé, alumiando? Porque normalmente ele é construído numa rocha. O fato do farol continuar alumiando não está nele, está no seu alicerce. O fato de nós continuarmos firmes, alumiando, brilhando a luz de Cristo, está no fato de estarmos alicerçados na graça do nosso Deus. Somente isso pode fazer nós permanecermos até o fim. Amém? É isso que Jesus disse a Paulo. Mais uma vez o texto de Atos 23:11. Coragem, Paulo. Coragem, eu sou o seu alicerce. Pois assim como você deu testemunho
a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Coragem. Jesus fala para nós, coragem. Vocês vão testemunhar sobre mim aos seus familiares. Coragem. Não tenham medo da rejeição, da repreensão. Tenham coragem. Em nome de Jesus, meus irmãos. Em terceiro lugar, diante da visão celestial, nós precisamos de fidelidade. Obediência é uma forma de fidelidade. Perseverança é uma forma de fidelidade. Mas aqui eu quero destacar a fidelidade no testemunho apenas de Cristo. A fidelidade em deixarmos os achismos, as outras coisas e testemunharmos somente aquele que pode transformar. E é isso que Paulo destaca. Ele testemunha apenas a Cristo e nós precisamos aprender a testemunhar apenas a Cristo. Na continuidade aí do versículo 22, ele diz que ele permanece até o dia de hoje dando testemunho, testemunhando tanto a pequenos como a grandes, a todos. Claro que pequenos e grandes aqui, não necessariamente tamanho, né? Certamente está falando de status social, tanto a servos, a escravos, como também a pessoas que têm um cargo importante no governo, alguma coisa nesse sentido, senhores e etc. A qualquer pessoa, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo. Olha só como Paulo prega só a palavra, só Cristo. Nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Nada dizendo além do que os profetas disseram. O que os profetas disseram? Profetizaram sobre Cristo. Nós vamos iniciar uma série de Natal a partir da semana que vem, onde nós vamos estudar o Emanuel, o prometido, no livro de Isaías. Inclusive vamos para o texto de Isaías, que nós cantamos, Isaías 9. Cristo foi prometido em todo o Antigo Testamento, e é essa a mensagem de Paulo. E Paulo estava querendo, de fato, evangelizar Agripa, e isso fica evidente no versículo 27. Agripa era conhecedor do Antigo Testamento, era conhecedor da cultura judaica, e Paulo pergunta a ele no versículo 27, por isso pergunto, rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita, por isso que ele fala isso. Eu não disse nada além dos profetas, está nos profetas. Jesus ensinou isso aos discípulos no caminho de Emaús, ele ensinava aos discípulos, nos profetas, na lei, que ele deveria padecer, que o Messias haveria de padecer. Então Paulo fez isso, e virou para Agripa e diz, você acredita? Olha a resposta de Agripa, é muito interessante a resposta. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Por pouco, Paulo. Por pouco você me convence a me tornar cristão. Por pouco. Claro que esse convencimento não vinha de Paulo, e sim do Espírito Santo. E não sabemos se Agripa depois disso veio a se converter. Se sim, nós o veremos na glória. Se não, ainda assim a pregação de Paulo cumpriu o seu propósito, porque a palavra nunca volta vazia. É cheiro de vida para aqueles que se rendem ao Senhor e cheiro de morte para aqueles que rejeitam ao Senhor. Mas olha só, Paulo ele fala isso, tentando também alcançar o coração de Agripa. Mas ele diz o que os profetas disseram. Ele diz que os profetas falaram sobre Cristo. Cristo é o centro da mensagem de Paulo. E o que os profetas falaram sobre Cristo? Que Cristo haveria de padecer. Isaías 53. Ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Paulo pregava sobre Cristo, o Cristo que padeceu, que ressuscitou e que anunciaria a luz, tanto ao seu povo como aos gentios. Agora eu quero mostrar para vocês um detalhe muito importante. Cristo não é apenas o centro da mensagem de Paulo. Cristo também é o centro da vida de Paulo. E só pode ser o centro da mensagem de Paulo porque é o centro da vida de Paulo. Meus irmãos, não tem como nós exalarmos o bom perfume se o nosso coração fede.
Não tem como nós querermos ser anunciadores de Cristo como Senhor, Salvador e do amor dele, se nós não o amamos. Nem para os nossos filhos nós conseguiremos. Os nossos filhos vão ver a hipocrisia no nosso coração. Por isso nós precisamos primeiramente amá-lo acima de todas as coisas. Abram comigo aí Filipenses. Esse texto eu não trouxe aqui nos slides. Filipenses 3. Um pouquinho para frente aí. Filipenses 3. 7 a 11. Olha só como Paulo vivia Cristo. Cristo não era só o centro da sua mensagem. Cristo é o centro da sua vida. Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era o lucro? Ser judeu, fariseu, benjamita, pós-doutor, aos pés de Gamaliel. Perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Já estou no versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e considero como lixo, refúgio, esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer, ter um relacionamento íntimo e profundo com Cristo e conhecer pela vida e vivência o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. No capítulo 1, Paulo nos disse que o seu viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim é para você também? Seu viver é Cristo? Uau! Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que Cristo é a luz que ilumina a nossa visão. Diante da visão celestial, nós aprendemos que nós precisamos de obediência, anunciar o evangelho a todos, que nós precisamos de perseverança, confiar na ajuda de Deus, e nós precisamos de fidelidade, testemunhar apenas a Cristo. E o texto termina dizendo que Cristo anunciaria a luz ao seu povo e aos gentios. E o que é essa luz? Quem é essa luz? A luz é o próprio Cristo. Existe uma relação entre ver, ter visão e luz. Nós só vemos porque tem luz. Sem luz nós não vemos. Cristo é a luz que nos permite ver. Cristo é a luz que nos permite ter a visão celestial. Lá no versículo 13, Paulo nos diz isso, ao meio-dia, ó rei. Meio-dia, o sol estava brabo. Estava quente, estava iluminado no céu. Mas uma luz brilhou muito mais forte do que o sol. Uma luz brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo. Então eu ouvi uma voz. Essa luz é Cristo. É Cristo que brilhou e falou com Paulo. Então Cristo é a luz que ilumina a nossa visão. E meus irmãos, em toda a Escritura Sagrada nós temos essa ênfase. Olha só, lá em Isaías 9:2, um texto que nós vamos meditar no segundo domingo de dezembro. O texto diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, ali na Galileia, resplandeceu-lhes a luz. Jesus brilhou ali por anos, anunciando o evangelho. Que coisa maravilhosa. Isaías 49:6 também nos diz: farei também com que você seja uma luz para os gentios. Essa luz não brilhou só para o povo judeu, mas para nós que somos gentios. Ser gentil é não ser judeu. Ser gentil é ser brasileiro, é ser espanhol, é ser português, é ser inglês, é ser africano e por aí vai. Ser gentil. Essa luz brilhou a nós, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isso se cumpre em Cristo Jesus. Por isso João, capítulo 1, versículo 4 diz que a vida estava em Cristo e a vida era a luz dos homens. A luz veio ao mundo.
E o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse foi o texto da devocional hoje pela manhã, lá em casa, do culto, com as meninas. E nós repetimos algumas vezes esse versículo. Vamos repetir pelo menos uma vez? Só a parte da fala de Jesus, a partir do eu sou. No 3, 1, 2, 3. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Como aplicar essa palavra, meus irmãos? Primeiramente, alinhe sua visão de futuro. Se visão é uma imagem do futuro que produz paixão para você fazer as coisas e perseguir aquilo que você está almejando e desejando, então alinhe sua visão de futuro com a visão celestial. Perceba que você está vivo para a glória de Deus. Se não for para te adorar, para que eu nasci. E que somos chamados para ser e fazer discípulos. Ser discípulos é buscar viver em conformidade com aquilo que Jesus ensinou. E fazer discípulos é alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então, que essa seja a sua visão. Como nós vemos hoje em dia, pega a visão. Pega a visão. É essa a visão. Ser e fazer discípulos. Viver para a glória de Deus. Anuncie o Evangelho. Confie na ajuda de Deus. Testemunhe apenas Cristo. Com obediência, perseverança e fidelidade. Esses são os 3 pontos do nosso sermão. Peça para Deus isso daqui, em nome de Jesus, meu irmão. Busque a verdadeira luz. Abandone as direções erradas e as trevas do seu caminho. Que Cristo seja o centro da sua vida, meu irmão. Às vezes você está em trevas, perdido, sem direção, não sabe aonde está indo, aonde quer chegar. Em nome de Jesus, volte-se para o Senhor e busque luz nele. Abandone as direções erradas. Arrependa-se, meu querido irmão, minha querida irmã, de seus pecados e converta-se a Deus. E não esqueça, pratique obras dignas de arrependimento. É muito fácil vir aqui, chorar, dizer estou arrependido e voltar amanhã e cometer os mesmos erros, fazer as mesmas coisas e não mudar nada. Continuar sendo frio, alheio, não servir o Senhor, não buscar o perdido, não amar o próximo, tratar mal o esposo ou a esposa e por aí vai. Viver em prol do dinheiro, da riqueza, deixar que o trabalho consuma o tempo, deixar que o trabalho seja o seu ídolo, o seu Deus. E aí? Que obras dignas de arrependimento a gente está produzindo? Parece que a gente é aquele mau ouvinte que Jesus falou, que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. E meus irmãos, a nossa casa está na areia, se é assim, e vai ser destruída, porque as tempestades virão, meus irmãos. Precisamos ser igual farol, alicerçados na rocha, em nome de Jesus. Para finalizar, as 2 frases que iniciamos: espere grandes coisas de Deus, tente coisas grandes para Deus. Tente algo tão grande para Deus que está fadado ao fracasso, a menos que Deus esteja nisso. Curva sua cabeça e ore.